E aí pessoal, bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues e eu serei seu professor de Física aqui no YouTube. Hoje um vídeo muito legal porque marca o nosso retorno ao YouTube. Ficamos um tempinho sem gravar, a gente estava com a dificuldade aqui de espaço, de estúdio, mas depois de obras conseguimos então voltar a gravar. Você que estava achando que o canal já tinha morrido, parou de gravar, muita gente reclamando aí nos comentários, Thales, volta a gravar, pelo amor de Deus, cadê você? Voltamos então. E a aula de hoje a gente vem com um assunto que é muito importante para o Enem: olho humano e problemas de visão. Já dá o seu like aí e se inscreva no canal. Já que voltamos ativo, é muito importante que você esteja inscrito para que você não perca nada do que vai aparecer aqui. Espero que goste dessa aula. Bora para a nossa aula então! É, galera, finalmente então voltamos com o canal Chamo Físico. Você percebeu aí que o cenário tá um pouquinho modificado, né? Lembra muito o cenário anterior, mas tivemos que mudar e aí tivemos essa nova estrutura aqui, né? Agora com um neonzinho ali super moderno. Enfim, gostei demais desse novo cenário e tô muito empolgado com a volta do canal em 2018. Na aula de hoje nós vamos falar então das características principais do olho humano e os problemas de visão que o Enem poderia cobrar. Falaremos aqui hoje de miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Já deixa aí no comentário, inclusive, se você tem algum desses problemas de visão. Uma aposta que eu teria, talvez miopia. Miopia nós veremos é o problema de visão mais comum. Vamos começar então entendendo os elementos principais que compõem o olho humano. Vem comigo! Bom, galera, então veja bem. Esse é o globo ocular, então, e os seus principais elementos. Lembrando, hein? Isso não é aula de biologia. Se fosse aula de biologia, eu tenho certeza que o professor de biologia colocaria nesse desenho pelo menos uns 37 nomes, né? Biologia, meu Deus do céu, é aquela loucura que é tanto de nomes pra decorar. Eu nem sei 37 nomes aqui no olho humano. Eu vou colocar os elementos básicos, ok? Bom, então veja bem. Representei aqui o globo ocular. Nós temos aqui um nervo conectado ao cérebro, né? Que vai transmitir a informação ao cérebro. Thales, mas isso daqui é o cérebro pequenininho assim? De muitas pessoas o cérebro é pequenininho mesmo, tá? Bom, na verdade, brincando, né? Esse cérebro aqui tá fora de escala porque não é importante no nosso desenho, ok? Vamos então nos preocupar com o globo ocular. O primeiro elemento que nós temos é esse elemento frontal aqui, ó. Esse elemento frontal é a chamada córnea. Bom, para que serve a córnea? A córnea é uma das lentes que nós temos no olho. Inclusive a córnea é aquele elemento frontal aqui do olho. Se você encostar o dedo aqui, ó, você pega nela. Mas não faz isso não, que me dá gastura. Bom, a córnea então é uma lente convergente. Inclusive ela é uma lente borda fina. Olhando para o desenho, você percebe por que ela é borda fina, né? O meio dela é mais largo do que as extremidades. Ela então vai nos ajudar no processo de formação de imagem que acontece no olho. Em breve nós vamos entender por que desse processo de formação de imagem. O segundo elemento que nós temos em preto aqui, ó, é a chamada íris, e a abertura provocada por ela chamamos de pupila. Para que serve esse conjunto íris e pupila? Esse é um conjunto que regula a intensidade luminosa nos olhos, vai controlar a quantidade de luz que entra nos olhos. Basicamente funciona da seguinte forma: quando o ambiente é muito claro, a íris se movimenta no sentido de fechar a pupila, porque se o ambiente é muito claro, não precisa entrar muita luz. Inclusive, se entrar muita luz, gera um desconforto, um incômodo. Já no ambiente mais escuro, a íris se movimenta no sentido de abrir, de dilatar a pupila. Afinal de contas, para um ambiente mais escuro, eu preciso permitir maior entrada de luz nos olhos. Inclusive, uma situação que dá pau é a seguinte: imagine que você esteja lá no seu quarto, ambiente escuro, ok? Pupila dilatada. Aí seu pai ou sua mãe chega e acende a luz. Meu Deus do céu, não é um desconforto danado? Porque como a pupila está dilatada, no momento que entra muita luz, isso gera um incômodo muito grande. Inclusive, a íris é o elemento do olho que pode ser colorido, né? Em algumas pessoas ele pode ser verde, ele pode ser azul, castanho, preto. Isso vai da quantidade de melanina, ok? Bom, continuando aqui no olho então, vamos agora para esse terceiro elemento aqui, ó. Em vermelho nós temos os chamados músculos ciliares. Em azul, a nossa segunda lente, muito importante, chamada cristalino. O cristalino também é uma lente borda fina, assim como a córnea, uma lente convergente. Porém, diferentemente da córnea, essa é uma lente que tem uma distância focal variável. Como é que é possível mudar o poder do cristalino? Como que ela pode ser mais ou menos convergente? Os músculos ciliares que estão presos ao cristalino podem pressioná-lo ou não. Quando o músculo ciliar pressiona o cristalino toma uma forma mais gordinha. E uma forma mais gordinha é uma forma mais poderosa. Se torna uma lente mais convergente. Em algumas situações, os músculos ciliares quase não pressionam o cristalino. Aí o cristalino fica mais relaxado numa forma mais fina e menos
menos poderosa, menos convergente. Mas por que o cristalino tem que ficar mais gordinho ou mais fininho? Por que ele tem que mudar a sua distância focal? O cristalino precisa mudar a sua distância focal para que ele possa conseguir focalizar a imagem de objetos mais próximos e mais distantes. Basicamente, o que é importante que você saiba: quando um objeto está mais distante, não é preciso convergir muito os raios de luz que vêm desse objeto. Eu não preciso, assim, de um cristalino muito poderoso, porque os raios já chegam praticamente paralelos. É a situação que o cristalino ele está mais relaxado. Inclusive, observar paisagens no descanso às vistas é justamente porque o cristalino está mais relaxado. Quando o objeto está mais próximo, para que eu consiga focalizar a imagem dele na retina, conforme veremos daqui a pouco, é preciso um cristalino mais poderoso, mais convergente. É a hora então que ele fica pressionado, que ele fica contraído. Inclusive, observar objetos mais próximos cansa as vistas, força as vistas, justamente por conta disso, porque o cristalino ele está mais contraído, comprimido pelos músculos ciliares. Então esse ajuste é feito a todo momento, quando você vai enxergar de perto e quando você vai enxergar de longe. Veremos que quando a pessoa tem algum problema de visão, esse processo ele não acontece tão bem e por isso ela não consegue focalizar tão bem assim as imagens. Seguindo no nosso desenho, vamos agora para esse anteparo que nós temos no fundo do olho. Esse anteparo no fundo do olho é a chamada retina. Mas quem é meu aluno sabe, né? Eu não chamo de retina. É muito mais legal se a gente chamasse ela de Regina. Então, a partir de agora, eu vou chamar sempre de Regina, pode ser? Na regina, nós temos basicamente dois tipos de células. Temos os cones e os bastonetes. Os cones, já foi questão do Enem, são células responsáveis pela identificação de cores. Temos basicamente três tipos de cones. Um que identifica o vermelho, o verde e o azul. Essas três cores são chamadas de cores primárias para a luz. Uma sequência famosa conhecida como RGB, do inglês Red, Green, Blue. Uma pessoa daltônica, por exemplo, ela não tem um desses cones e aí determinadas combinações ela não consegue diferenciar. Além dos cones, temos os bastonetes. Os bastonetes são células responsáveis pela identificação de intensidade luminosa. Basicamente, ele vê em escala de cinza, me falando se está muito claro ou se está muito escuro. É a combinação do bastonete com o cone que vai diferenciar um azul claro de um azul escuro, de um verde claro de um verde escuro. Foi questão do Enem perguntando, se uma pessoa não tiver cone nenhum, tiver apenas bastonete, o que ela enxergaria? E a resposta era em escala de cinza. É isso que ele vê, afinal de contas ele não identifica cor. Na sequência, nós temos o nervo óptico, responsável por transmitir a informação ao cérebro. Lá no cérebro a imagem será processada. Porém, um detalhe importante aqui. Vamos colocar um objeto na frente desse olho aqui, ó. Imagine aqui um objeto. Para que a pessoa seja capaz de enxergar nitidamente esse objeto, é preciso satisfazer uma condição. O conjunto córnea-cristalino, que são as lentes convergentes, devem ser capazes de formar uma imagem real para que ela possa ser projetada e invertida, porque toda imagem real é invertida, justamente em cima da retina. Então, para que a pessoa veja nitidamente, a imagem desse objeto tem que estar em cima da retina. Se por algum acaso essa imagem não estiver em cima da retina, se ela estiver antes ou depois, a pessoa não consegue ver nitidamente. Um olho normal é capaz de focalizar imagens de objetos que estão desde o infinito até 25 centímetros dos nossos olhos. Esse é um dado que não é importante que você saiba. Inclusive, essas duas distâncias máximas e mínimas recebem nomes especiais. São os chamados ponto remoto e ponto próximo. Então já te contei. No olho normal, ponto remoto, que é a maior distância que a pessoa consegue ver, é o infinito. Quando eu digo infinito, geralmente o aluno viaja nesse negócio, que ele fala assim, meu Deus, sou capaz de ver o infinito? Mas na verdade, esse infinito é só para garantir que os raios estão chegando praticamente paralelos. Nos nossos olhos, 10 metros de distância já é considerado infinito. Um objeto que estiver a 10 metros de distância já tem os raios chegando praticamente paralelo aos nossos olhos. A distância de ponto próximo, ela vale então os 25 centímetros que eu comentei para um olho normal. É a menor distância que um objeto pode estar para que a pessoa veja nitidamente. Aí você pode estar se perguntando, Thales, eu sou muito mais capaz do que isso, porque eu acabei de colar a mão na cara aqui e ainda estou vendo nitidamente. A gente considera esses 25 centímetros como sendo uma distância confortável para que você consiga focalizar a imagem. Pode ser que você, aproximando mais ainda a sua mão do seu rosto, você consiga ver nitidamente, mas aí você estaria forçando demais o conjunto córnea cristalino. Mas voltando ao nosso desenho, percebeu que essa imagem então, por ser real, para que ela possa ser projetável, ela é sempre invertida? Toda imagem real é invertida, mas aí vem um detalhe. O nosso cérebro, ao processar essa imagem, desinverte, e aí você consegue ver de cabeça para cima. Entendidos os elementos principais do olho humano, vamos aos problemas de visão. O
O primeiro problema de visão que nós vamos trabalhar é a miopia, problema de visão mais comum. Muita gente tem miopia. Bom, representei aqui então o globo ocular já de uma forma esquemática. Tá aqui o globo ocular e aqui o conjunto córnea cristalino. Lentes convergentes, por isso utilizei esse símbolo. O míope é o cara que tem a dificuldade de ver de longe. Então, aquele objeto que está lá longe, cujos raios vêm praticamente paralelos, não vai conseguir focalizar a sua imagem na retina. No olho de um míope, esses raios paralelos que vieram do objeto são focalizados antes da retina, ok? Se não é formado na retina, nós sabemos então que ele não vê nitidamente. Por que esses raios convergiram antes da retina? Podemos pensar em duas possibilidades. Ou porque o míope tem um globo ocular alongado, ou porque ele tem um conjunto córnea cristalino muito convergente. Percebeu que convergiu mais do que era necessário? Significa então que esse conjunto está muito poderoso. Agora, atenção, hein? O míope ele tem dificuldade de ver de longe, mas ele consegue ver bem de perto. No desenho, quando eu vou aproximando o objeto, a imagem ela tende a ir afastando. Objetos mais próximos podem ter a sua imagem formada na retina, e aí ele consegue ver nitidamente. Para corrigir o problema de visão, o míope deve fazer uso então de uma lente que ajude a divergir um pouco esses raios, já que eles estavam convergindo demais. É preciso, portanto, fazer uso de uma lente divergente. E aí vem aquela porcaria daquela piada, que todo professor de física tem que contar. Se você não conhece, lá vai. Você sabe por que um míope não vai ao zoológico? Porque ele usa lente divergente. A lente divergente, lembrando, é aquela lente borda grossa. Tá aqui a simbologia dela. O míope faz uso de uma lente divergente, afinal de contas, assim, quando o raio de luz passar por ela, ele vai divergir um pouco e depois, sim, convergir mais para trás, na retina. E aí ele consegue ver nitidamente. Esse desenho já foi questão do Enem. Também é possível corrigir a miopia cirurgicamente. O que se faz é remodelar a córnea. É tirar um filezinho da córnea para deixá-la mais fina, porque se ela ficar mais fina, ela fica menos poderosa, menos convergente, jogando a imagem assim para o lugar correto dela, que é mais para trás. Curiosidade: você que tem miopia já na adolescência, a miopia é um problema de visão que tende a ir se acentuando. Por quê? Durante a adolescência, o globo ocular ele tende a crescer mais um pouquinho. Se no olho do míope ele já estava alongado, o que era ruim vai ficar pior. Então o grau de miopia tende a ir aumentando. É claro que isso não é regra, mas é uma tendência natural, até uma certa idade onde ele tende ali a estabilizar. Agora, aproveito para mais um detalhe sobre miopia, tá? Você já sabe então que a pessoa tem dificuldade de ver de longe e usa lente divergente. Agora, a lente divergente é uma lente, por exemplo, utilizada no olho mágico. Você que já observou pelo olho mágico da porta sabe que você observa as coisas mais pequenininhas, não é isso? Da mesma maneira, se você, míope, estiver usando uma lente então divergente, principalmente se ela tiver um grau elevado, quando você estiver conversando com outra pessoa, essa outra pessoa ela vai enxergar os seus olhos menores. Por quê? Porque é como se ela estivesse vendo os seus olhos através de um olho mágico. Então isso é questão de prova. Se ele colocar um desenho de uma pessoa com os óculos e você percebeu que os olhos ficaram menores, saiba, essa pessoa está com um olho mágico na cara. E se ela está com um olho mágico na cara, é uma lente divergente, então ela é míope. Vamos para o nosso próximo problema de visão. O nosso segundo problema de visão, então, é a hipermetropia. A hipermetropia já é um problema de visão mais incomum. O hipermétrope é aquela pessoa que tem dificuldade de ver de perto. Inclusive, de cara, já te dou uma dica quentíssima para você lembrar na hora da prova. Perto. A dificuldade dela é a dificuldade de ver de perto, ok? Imagine então um objeto próximo. Para esse objeto, os raios não chegam paralelos. Vamos colocar os raios praticamente aqui assim, ó. Quando esses raios chegam ali no conjunto córnea cristalino, a córnea e o cristalino não conseguem focalizar a imagem desse objeto na retina. Até porque, se fosse capaz, ele iria enxergar nitidamente. No caso do hipermétrope, essa imagem ela é focalizada atrás da retina. Por que essa imagem é formada atrás da retina? Bom, nós podemos pensar em duas possibilidades novamente. Ou porque o globo ocular dessa pessoa está curto, ou porque o conjunto córnea cristalino não estão muito convergentes, ou seja, estão convergindo pouco e por isso a imagem foi formada lá atrás. Agora atenção, hein? A pessoa que é hipermétrope, ela consegue ver de longe. Se você vai deslocando o objeto para trás, existe uma tendência natural da imagem ir deslocando para cá, podendo assim chegar na retina e ela vai ver nitidamente. Para corrigir o problema de visão da hipermetropia, a pessoa deve fazer uso então de uma lente que ajude a convergir essa luz. Portanto, ela deve fazer uso de uma lente convergente.
Então ela deve fazer uso de uma outra lente borda fina, tá aqui, ó, uma lente convergente. Afinal de contas, se ela tiver a lente convergente ajudará a convergir os raios, repare, jogando a imagem mais para frente, deslocando ela até a retina. Uma curiosidade, diferentemente do míope, se você tem hipermetropia na adolescência, uma boa notícia, a hipermetropia pode zerar o seu grau. Porque como a imagem é formada atrás, e na adolescência o globo ocular tende a crescer um pouquinho ainda, a imagem pode ser formada na retina depois de alguns anos. Então existe uma tendência desse grau ir reduzindo. Você pode inclusive zerar e curar a sua hipermetropia. Aê! Um detalhe importante da hipermetropia é, se para corrigir o seu problema de visão a pessoa deve fazer uso de uma lente convergente, vale lembrar que uma lente convergente é uma lupa. Ou seja, enquanto o míope usa um olho mágico na cara, o hipermétrope usa uma lupa. Se você estiver conversando com o hipermétrope, principalmente se o grau dele for elevado, ele aparentaria para você olhos maiores, porque você estaria vendo os olhos dele através dos óculos dele, através de uma lupa. Agora vem cá, é possível uma pessoa ser míope e hipermétrope? Bom, tecnicamente não, porque ou o globo ocular dela é curto ou o globo ocular dela é alongado. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava em sala de aula, 120 alunos, e aí eu comentei que não era possível uma pessoa ser míope e hipermétrope. Aí um desgramado lá no fundo me levanta a mão e fala: "Ô, Thales, eu sou míope e hipermétrope." Eu falei: "Pronto, ferrou." Mas aí eu fui apurar direitinho, né? Aí eu descobri que, na verdade, ele era míope de um olho e hipermétrope do outro olho. Olha que desgrama! Ele tinha miopia e hipermetropia em olhos diferentes. Inclusive, um comentário rápido, ele tinha um grau elevado de miopia e hipermetropia e usava óculos. Como um amplia o olho e o outro diminui, ficava um negócio meio... Mas vamos seguir com a nossa matéria. O nosso terceiro problema de visão é muito parecido com a hipermetropia. Agora vamos falar da presbiopia, também chamada de vista cansada. O presbita, ele também tem dificuldade de ver de perto, assim como o hipermétrope. Porém, existe um fator associado à idade. Quando a pessoa vai ficando mais velha, os músculos ciliares vão ficando mais fracos, o cristalino vai ficando mais rígido, e quando o objeto está próximo, ele não consegue mais pressionar tão bem o cristalino e tornar ele uma lente muito poderosa. Sendo o cristalino pouco poderoso, a imagem vai para trás da retina. Muito semelhante a esse desenho que nós temos aqui da hipermetropia. Para corrigir o problema de visão, essa pessoa também deve fazer uso de uma lente convergente. Então, tanto o hipermétrope quanto o presbita, ele deve fazer uso de uma lente convergente. A diferença entre esses dois problemas é só que a presbiopia está associada à idade. Seu pai, talvez, sua mãe, deva estar passando por esse problema de visão. É aquele problema de visão em que ele já não consegue mais ler as coisas de perto. Pega o jornal para ler. Antigamente linha assim, ó. Aí agora já lê assim, depois assim, assim. É aquele momento em que o bracinho já vai ficando curto, né? Para fechar essa aula de hoje, vamos ao quarto problema de visão, o mais complexo, mas que se cai na prova é o mais fácil, porque geralmente só se pergunta uma coisa dele. Estou falando agora do astigmatismo. O astigmata é aquela pessoa que tem uma imperfeição na córnea. A córnea da pessoa não é uma lente muito modeladinha aqui, muito perfeita, mas sim uma lente que possui irregularidades. Imagine aqui a córnea frontal no olho da pessoa, que é astigmata. Qual é o problema dessas irregularidades que vocês estão vendo aqui? Quando o raio de luz de um objeto chega nos olhos, cada ponto, por ter uma curvatura diferente, convergirá a luz num ponto diferente. Ou seja, é como se a pessoa tivesse vários pontos focais e focalizasse várias imagens. Não, mas que loucura, ela vê então as coisas várias vezes? É claro que não. São várias imagens, mas umas bem próximas das outras, o que dá o efeito de que está embaçado, fora de foco. Perceba que a pessoa que tem astigmatismo, ela vai ter dificuldade de ver de perto, ela vai ter dificuldade de ver de longe. Então ela vai ter dificuldade de ver, né, de uma forma geral. Esse é um problema que ainda pode sim ser combinado à miopia ou à hipermetropia, ok? Quando cai astigmatismo das provas, a única coisa que se pergunta é qual é a lente utilizada na sua correção. Você vai decorar que o astigmata ele deve fazer uso de uma lente chamada lente cilíndrica, também chamada de lente tórica. Essa é uma lente que a gente não estuda no ensino médio. É importante você saiba apenas o nome dela. Por isso que eu te falei que quando cai na prova é a questão mais fácil da prova. Agora, uma última curiosidade. Sabia que o astigmatismo pode ser desenvolvido pelo simples fato de você coçar os olhos? Dependendo da intensidade com que você faz isso, você pode gerar imperfeições na córnea, já que ela é frontal aqui, né? Essa imperfeição na córnea leva ao astigmatismo. Então, muito cuidado, hein? Então pronto, galera. Vencemos hoje aqui, então, o estudo básico de olho humano. Aprendemos sobre os
os elementos e os 4 problemas de visão mais comuns nos vestibulares. É claro que existem outros problemas, catarata, glaucoma, estrabismo, mas geralmente não são cobrados nos vestibulares. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal, hein? Afinal de contas, o canal voltou e eu estou fazendo lives semanalmente, então toda semana eu entro ao vivo aqui no YouTube. Se você for inscrito no canal, você vai ser notificado todas as vezes que um vídeo novo ou uma live surgir aqui. Compartilhe esse vídeo com os amigos, mande no grupo da sua sala. Eu conto com a sua colaboração para que esse projeto Chamo Físico tenha uma força maior ainda. É isso, galera, foi um prazer e até o próximo vídeo. A íris é o elemento do olho que pode ser colorido, né? De algumas pessoas é vermelho. Vermelho? Gente, esse olho vermelho é drogas, né? Deve ser... Não, não é vermelho, né? Bom, em algumas pessoas ele pode ser verde, ele pode